Buenas! Dando sequência então ao nosso vídeo sobre soluções, nós vamos seguir agora estudando a concentração das soluções e os exemplos dessas 6 concentrações que nós vimos nos outros vídeos. A primeira concentração então é a concentração comum, é o nosso exemplo que nós temos aqui. É uma solução que foi criada com 40 gramas de um sal em um recipiente e foi acrescida de água até completar 800 mililitros. A questão é calcule a concentração em gramas por litro. Gramas por litro. Bom, essa aqui é a nossa fórmula que nós vamos usar, concentração igual a massa sobre volume. Só que a primeira parte que nós vamos fazer é transformar os 800 mililitros em litro. Por quê? Porque eu quero minha resposta em gramas por litro. Tá. Então, 1 litro equivale a 1000 mililitros, x litros, 800 mililitros. X vai ser igual a 800 sobre 1000, x igual a 0,8. Aplicando na fórmula, eu tenho 40 gramas dividido por 0,8, tenho 50 gramas por litro. Poderia trabalhar também com regra de 3. Né? 40 gramas equivale a 40 gramas equivale a 0,8 litros, x gramas equivale a 1 litro. Tá? Ia dar no mesmo resultado. No final das contas, ia acabar 40 dividido por 0,8. Bom, então seguindo, né, agora nós temos a nossa concentração massa-massa, ou porcentagem em massa. O nosso exemplo é uma liga de metal, cobre e zinco, que é o latão. A porcentagem de zinco, e essa porcentagem é real, ela varia de 3% a 45%. Uma peça de latão, então, foi criada a partir da mistura de 96 gramas de cobre e 24 gramas de zinco. Ele quer saber qual é a porcentagem de zinco nessa liga. Inclusive, a gente pode determinar, ele poderia perguntar junto ali se é latão ou não. Né, se não tem uma quantidade de zinco tão grande que deixou de ser latão. Aqui está a nossa fórmula, né? Concentração em massa, é massa do soluto, veja bem, massa do soluto sobre massa da solução vezes o meu 100%. Massa do soluto 24, muito importante essa parte aqui de baixo, gente. 96 mais 24, por quê? Porque a minha solução é o cobre mais o zinco. Tá? É um erro relativamente comum colocar só um dos dois aqui. A não ser que eu dissesse que a massa da peça é 120 gramas, eu tenho que calcular. Poderia ter 3, 4, 5 metais, e aí eu ia somar todos que fazem parte da minha solução. Aplicando aqui então, né, 24 sobre 120, eu vou ter 0,2. 0,2 é o meu título. Título, tá? Quando eu multiplico por 100%, eu tenho o meu 20% de zinco. Mas o 0,2 já corresponderia a uma pergunta, veja que eu reservei o 100% até aqui. Né? Esse 0,2 seria o título em massa. Caso vocês vejam isso, a gente não vai usar muito porque eu prefiro porcentagem, que é uma coisa mais real do que o título. Né? Então, 20% de zinco ou 0,2 título de zinco. Tá? Seguindo, então, a nossa próxima concentração volume-volume. Perdão, essa anterior aqui também, gente, eu poderia resolver por regra de 3. Né? E a regra de 3 seria 24 gramas equivale a X, 120 gramas, 100% na minha mistura. Igual teria o meu 120 gramas, eu teria que somar os dois. Tá? Dando sequência, então, nós temos volume-volume. Uma bebida tem 12% de teor alcoólico, equivale a 12 graus GL. Lembrando, né, isso que a gente viu no vídeo, 12 graus GL é diferente do INPM, que é o Instituto Nacional de Pesos e Medidas, que aí é massa, tá? Essa aqui é a concentração, a porcentagem em volume, que é graus GL, Gay-Lussac, e o INPM é a concentração em massa, que aí nós vamos avaliar a massa do álcool em relação à massa de água que tem nele. Bom, seguindo então, né, nós temos a nossa fórmula, concentração volume do soluto sobre volume da solução, mesmo procedimento, só que aqui eu já tenho o meu volume final. Então, aplicando, vejam que eu tenho a concentração,
tenho o somatório do volume, que é o meu copo com 450 ml, e tenho o meu 100%. O meu volume de álcool que eu tenho, né, é o 12 vezes 450 dividido por 100. O volume que eu tenho, 54 mililitros de álcool. 54 mililitros de álcool. Também é outra questão que dá para fazer por regra de 3. Né? Então vamos ver como é que ficaria a regra de 3. 450 ml equivale a 100%, que é o meu total. X ml, 12%. X igual a 12 vezes 450 dividido por 100. Vejam que chega num ponto aqui onde elas se tornam exatamente iguais. Então a aplicação da fórmula ou regra de 3, tanto faz. Né? As duas formas são perfeitas. Eu recomendo até concentração, volume, volume, concentração, massa, massa. Até é mais recomendável até fazer em regra de 3. Que o aluno não precisa decorar tanta fórmula. Não precisa decorar tanta fórmula. Mas para aqueles que gostam de aplicação de fórmula, manda ver. Então, mesmo 54 ml. 54 ml, 54 ml, a gente provou que das duas formas dá para ver. Só um detalhe importante, né, gente? Nas duas formas, em todas as fórmulas, né, eu tenho que saber exatamente o que é concentração, o que é volume total, o que eu quero, o que eu estou buscando ali. Senão daqui a pouquinho no volume eu coloco 12, aqui eu estou colocando 100, estou fazendo uma bagunça. Então, antes de iniciar, lembra que eu sempre falei para vocês, problemas de química começam com português e terminam com matemática, se for um problema de aplicação matemática. Mas, de qualquer forma, eu tenho que ter uma interpretação do meu problema. Tá? Interpretar é parte importantíssima. Aquilo que a gente viu na primeira aula, falando o que é soluto, o que é solvente, o que é solução, é muito importante, tá? Exatamente para isso. Seguindo então, né, agora a mais importante de todas, que é a concentração molar ou molaridade. Né? Calcule a massa de sulfato de sódio necessária para produzir 600 ml de uma solução 0,5 molar deste sal. Bom, isso aqui é um problema prático, né? Eu quero fazer 600 ml de uma solução 0,5 molar no laboratório e eu quero saber quanto de massa eu vou pesar na balança, quanto que eu vou colocar na balança para fazer. Eu preciso só de 600 ml, eu não preciso de 1 litro. 600 ml me quebra o galho, né? Eu preciso de uma solução 0,5 molar. Temos a nossa fórmula, né? Aqui da concentração molar, massa do soluto, que é o que eu quero esta massa aqui, massa molar e o volume em litros. Bom, primeira coisa, então, vou calcular a massa molar. Né? Aqui não constou os valores aqui porque não era necessário, nos problemas vão estar, tá? Não se preocupe. Então, sódio, massa 23 vezes 2, 32 a massa do enxofre, 16 aqui, nós temos um total de 142 gramas por mol, que é a massa do sulfato de sódio. Falta ainda transformar os 600 ml. Vejam que não é que nem o primeiro problema da concentração comum, que eu pedia a concentração em grama por litro, a gente teve que transformar. Aqui não precisa pedir. Né? Molar é a mesma coisa que mol por litro. Então a unidade de medida da concentração molar vai ser mol por litro, nunca mol por mililitro. Tá? Nós temos aqui que 1 litro é igual a 1000 ml, x litros 600, 600 nós vamos ter 0,6 litros, tá? Pode dividir direto, precisa demonstrar a conta. Gente, tá? Isso aqui não é um problema, tá? Se vocês se garantem ali, eu estou demonstrando aqui só para apresentar para vocês como é que faz. Tá? Mas se eu me garanto ali, eu não me perco, né? Daqui a pouquinho dizer que 600 ml são 600 litros, né? Eu tenho uma garrafinha de 600 ml, eu tenho mais do que uma caixa d'água de uma residência que chega a ter 500 litros, né? Então, se eu não me perder nas contas, eu só pego ml para litro e eu divido por 1000. Mas aí, para não me perder, mas aí de ml para litro, multiplico, divide, monta a regra de 3 que não tem erro, tá? Monta a regra de 3 que tá certo. Aplico os valores, né? A concentração está aqui, 0,5. Massa molar 142, 0,6. A massa vai ser a multiplicação de todos. 0,5 vezes 142 vezes 0,6. Massa, então, que eu preciso colocar na minha balança,
42,6 gramas. Eu vou pegar uma balança digital, daquelas que a gente tem no laboratório, vou medir ali, vou colocar um vidro de relógio, algum vidro ali, vou tarar a balança e vou colocar a massa de 42,6 gramas de sulfato de sódio. Vou colocar num becker e acrescentar água no becker até fechar 600 ml. Então eu vou ter 600 ml de uma solução de sulfato de sódio 0,5 molar. Seguindo numa que é bem interessante também agora, né, que é a parte por milhão. Lembrando que 1 milhão equivale a 10 na 6, tá? 1 vezes 10 na 6, mas um desnecessário, né? Eu não preciso desse 1 aqui. Então segue ali o 10 na 6 e nós temos o seguinte exemplo. Em um rio, próximo a um garimpo, foram encontrados 0 gramas de ouro em 600 quilogramas de água. Eu quero a concentração de ouro em ppm. Aqui, para adiantar, eu coloquei que 1 kg é igual a 1 vezes 10 na 3 gramas. O ideal é que a gente trabalhe sempre com a mesma unidade, todas as mesmas unidades aqui. Então, os 600 kg eu vou transformar para grama. E aí nós vamos ter, então, 1 kg a 1000 gramas. É o mesmo procedimento do litro, tá, gente? Quem sabe fazer do litro, sabe fazer do quilograma. Essas transformações, elas vão estar lá na prova, onde quer que seja, lá, porque não é nosso objetivo cobrar isso, pelo menos em química, cobrar isso de vocês. Só que, né, tem que ficar esperto, porque isso não tem essa relação aqui, ó. Isso aqui vestibular não vai te dar, dificilmente. Enem também. Não é uma relação que vai te dar, é uma relação que tu tem que saber. E aí vem o pulinho do gato, né? Sabe, aquele detalhe, aquela coisinha extra ali, já te quebra um galho ali, é diferencial de tu ir adiante na questão ou não, né? Então, falando em adiante, né? X vai ser 600 vezes 1000, nós temos 600 mil gramas. Que transformando em notação científica, nós vamos ter 6 vezes 10 na 5 gramas. Transformando pelo menos em potência de base 10. Né? A gente não vai trabalhar sempre com notação. Mas aqui nós temos uma notação científica. Toda notação científica é uma potência de base 10. Então 6 vezes 10 na 5 gramas. Vejam que é ideal a gente trabalhar com notação científica. Ah, precisa? Não, não precisa. Tá? Mas daqui a pouquinho tu vai ter um número tão grande que não cabe na tua calculadora. Tu vai se obrigar a digitar ele em notação científica, ou pelo menos em potência de base 10. Então, nós temos que eu tenho 0,3 gramas em 6 vezes 10 na 5 gramas, ou 600 quilogramas. E aí, x quilogramas por milhão, né, que é 1 vezes 10 na 6. Dividindo aqui, né, o 0,3, transformei também aqui em potência de base 10. Aqui o 6 saiu errado e o 5 também, eu já vou corrigir para enviar para vocês. Deu que eu tenho 0,5 gramas, tá? Ou 0,5 parte por milhão. 0,5 parte por milhão. Tá? Então, esse 0,3 gramas de ouro em 600 kg é 0,5 ppm. Seguindo, então, o próximo que nós temos é uma parte por bilhão. Água potável, esse é um fato, tá, gente? Isso aqui não é inventado. A água potável deve conter no máximo 15 partes por bilhão de chumbo. Ao realizar uma análise, foram encontrados 24 microgramas. Olha aqui, ó, microgramas. Aqui tem a relação, ó. 1 micrograma é 1 vezes 10 na menos 6 gramas. Mas volto a frisar, nem sempre tem isso. Tá? Então é um diferencial tu saber ou não. Em 2 kg de água, que equivale a 2 litros. Calcule a concentração de chumbo em parte por bilhão nessa amostra e, principalmente, né, vocês vão fazer o julgamento se é potável ou não. Então, nós temos que 1 micrograma é 1 vezes 10 na menos 6. Nós temos 24 microgramas, x. X vai ser igual a 24 vezes 10 na menos 6. Poderia ter transformado em 2,4 vezes 10 na menos 5, mas não vai influenciar muito no momento. Tá? 1 kg, 1000 gramas. 2 kg, x gramas. 2 vezes 1000, x igual a 2000 gramas. Tá? Esse 2000 equivale a 2 vezes 10 na 3 gramas. E agora nós vamos fazer a nossa boa e velha regrinha de 3. Né? Vejam bem, 24 microgramas. O micro, gente, na verdade não precisava fazer toda essa transformação aqui, mas vamos... O micro, ele já quer dizer vezes 10 na menos 6. É como eu dizer quilo.
Tá? O quilo, ele quer dizer vezes 10 na 3. Então, se eu substituir, se eu souber essa manha, eu já posso pular essas duas etapas. 24 vezes 10 na menos 6 gramas. 2 quilo. Quilo é vezes 10 na 3. Assim como mega vai ser vezes 10 na 6, que seria 1 milhão. Eu poderia dizer que o parte por milhão é parte por mega, né? Parte por megagramas. 1 grama em 1 megagrama. Tá? Assim como eu teria um gigagrama nesse caso aqui, né? A relação de parte por bilhão. Bom, eu quero calcular a concentração, então, né? E eu vou indicar se é potável ou não. Isso aqui é o que foi encontrado e eu sei que eu preciso X, né, em 1,9. Quanto que realmente vai ter em 1,9? Qual é a porcentagem, qual é a quantidade em 1 bilhão, né, de gramas? 1 grama para 1 bilhão de gramas. Que nós vamos montar a regra de 3 de novo, aqui saiu errado, tá? Mas antes de enviar para vocês eu corrijo, mas aqui é vezes 10 na 3, tá, gente? Então, 24 vezes 10 na menos 6, vezes 1 vezes 10 na 9, aqui poderia ficar só 1 vezes 10 na 9, tá? Tipo aqui, ó, 10 na 9. Dividido por 2 vezes 10 na 3. Né? Por que trabalhar com potência é melhor? Observem aqui, ó. Menos 6 mais 9, 3, tá aqui embaixo, com sinal positivo, sobe com sinal negativo. Né? Isso aqui é a função exponencial. Então, somando tudo ali, eu vou ter vezes 10, 12 vezes 10 na 0, que é 10 na 0 é 1, eu vou ter 12 gramas em 1 bilhão de gramas, ou seja, 12 partes por bilhão. Então, conclusão, a nossa água ela é potável, tá, gente? Tem uma série de detalhezinhos aqui, né? Tipo transformar micrograma para grama, transformar quilograma para grama. E vejam bem, esses detalhes, como eu falei, quanto mais rápido eu souber fazer, souber que micro é vezes 10 na menos 6, que nano é vezes 10 na menos 9, eu poderia colocar com o mesmo efeito 24 nanogramas em 2 gramas de água, seria a mesma conta. Né, e iria dar o mesmo resultado, 12 ppb. Mas dominar esses detalhes, gente, esses detalhes da física, esses detalhes da matemática, eles são importantes para tudo. Tá? É que nem saber interpretar. Interpretar é importante para tudo, tá, gente? Bom, eu vou deixar exercícios, né? Dê uma revisada no vídeo aqui, se ficar alguma dúvida, mandem e-mail, por favor, tá? Alguns estão enviando, na medida do possível eu estou respondendo. E aquela ideia da sala de aula, né? Se alguém vem me perguntar, eu respondo. A partir do terceiro que pergunta a mesma coisa, até eu acho que seria o caso fazer um vídeo. Mas tá muito pouca gente ainda procurando, muito pouca gente mandando as listas, tá? Então, mãos à obra, tem bastante coisa aí para fazer, não deixem acumular, tá? E qualquer dúvida, por favor, prof.ari.ilha@gmail.com, tá? É e-mail, então pode mandar a hora que for, a hora que surgiu a dúvida, e tão logo possível eu respondo, tá, galera? Mas não deixem de ver os vídeos, não deixem de trabalhar, tá? Beijãozão aí pra vocês, muita saudade, galera, muita saudade, tá? Feito, bons trabalhos aí e fui!